Olá, meu povo, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje vamos levar muito conteúdo, muita informação, muita prestação de serviço para você que está aí do outro lado da telinha. Mas claro, para isso eu peço a sua companhia. Hoje é sexta-feira, finalmente chegou o sextou, dia 12 de agosto. Como está passando rápido esse mês, hein? E o Expresso União já está no ar. É isso, meu povo, sejam muito bem-vindos novamente e eu já começo o Jornal de hoje fazendo aquele convite para você acompanhar o nosso Expresso de onde você estiver. Olha, ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente a gente está sendo transmitido também lá na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles e o mais importante, é claro, é se inscrever no canal da Rede União. Aí depois você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo. Viu como é muito simples, muito fácil? Fica a dica para você de casa não perder mais nada da nossa programação. Agora a gente vai atualizar os dados da pandemia aqui no país. As secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 27.644 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em todo o país. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 220 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período. Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde, que foi divulgada nesta quinta-feira, com exceção do dado de óbitos do estado do Mato Grosso do Sul, que já é comumente não informado de acordo com a pasta federal. Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante toda a pandemia já soma 34.124.579. Total de óbitos alcançou 681.006 óbitos. E a síndrome respiratória aguda grave está apresentando queda aqui no país. 79,1% dos casos foram causados pelo coronavírus. O boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, apresentou tendência de queda em 22 unidades da federação. Os casos de síndrome respiratória aguda grave têm tendência de alta somente em Roraima. Amazonas, Amapá, Maranhão e Piauí mantiveram as incidências estáveis. Em todo o sul e sudeste e boa parte do nordeste e centro-oeste, a probabilidade de queda nos casos de síndrome é maior que 95%. Segundo a Fiocruz, nas últimas 4 semanas, 79,1% dos casos de síndrome viral foram causados pelo novo coronavírus. E a Anvisa recebeu até esta quinta-feira pedidos de registro de produtos para o diagnóstico da varíola dos macacos. No caso da aprovação, esses produtos vão facilitar no diagnóstico da doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou nesta quinta o balanço dos pedidos de registro de produtos para o diagnóstico da varíola dos macacos. No total, foram 5 pedidos e todos já tiveram sua análise iniciada. Segundo a agência, os 2 primeiros produtos foram kits de detecção da doença. O terceiro, que teve o pedido de registro submetido no dia 8 de agosto, também é um ensaio molecular. A análise técnica da documentação está em curso. Em nota, a Anvisa destacou que a prioridade é a avaliação de todos os pedidos de registro de produtos para diagnóstico in vitro que possam ser utilizados como recurso para o enfrentamento da monkeypox. Falando agora do temporal, lá em Santa Catarina, conforme o balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado, 83 pessoas estão desalojadas e 281 encontram-se em abrigos provisórios. De acordo com a Celesc, que é a Companhia de Energia Elétrica do Estado, cerca de 200 mil unidades consumidoras ficaram sem energia. As regiões mais atingidas foram as de Florianópolis e Itajaí e no litoral norte de Santa Catarina. E agora a gente vai falar, gente, que a Caixa Econômica Federal lançou os espaços Caixa para Elas.
Nesta semana, a Caixa Econômica Federal lançou os espaços Caixa para Elas. A presidente do Banco Público, Daniela Marques, esteve no programa Voz do Brasil para detalhar como irão funcionar esses espaços. Foram treinadas 8.000 embaixadoras que atenderão as mulheres em 250 agências. Até o fim do mês, serão 1.000 espaços e até o fim do ano, 4.000 agências contarão com a ação. A lista dos locais está disponível no site da Caixa e no programa Caixa Tem. De acordo com Daniela, a iniciativa está firmada em 3 pilares. A primeira é a prevenção à violência contra a mulher. A gente irá usar toda a nossa força da rede para estar difundindo e conscientizando mulheres, apoiando e orientando no combate à violência doméstica, disse a presidente da Caixa. O segundo é a promoção do empreendedorismo feminino, como oferta de crédito e orientação. O terceiro pilar são os produtos exclusivos para mulheres, como seguro previdência. Além disso, durante o programa, a presidente da Caixa também falou sobre o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o auxílio voltado para os caminhoneiros, entre outros assuntos. E terminam hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre desse ano. Os estudantes interessados devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação. O resultado vai ser divulgado na próxima terça, dia 16, e as matrículas acontecem do dia 17 até o dia 19 de agosto. Para participar, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir da edição de 2010, ter obtido média nas provas igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. E o nosso Expresso vai para um rápido intervalo. Depois da pausa, tem muita informação para você que está aí do outro lado da telinha. Fica aí, que já já eu estou de volta. E estamos de volta com o nosso Expresso. Olha, gente, na próxima segunda se encerra o prazo para o requerimento de registros de candidaturas dos políticos que pretendem pleitear cargos esse ano. Nayara Mello tem mais informações. Termina na próxima segunda-feira, dia 15, o prazo para os partidos políticos, as federações e as coligações requererem o registro de candidatas e candidatos a presidente e a vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, senadores e seus respectivos suplentes, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. A determinação está prevista no calendário eleitoral de 2022 e reflete as disposições da Lei número 9.504 de 1997, a Lei das Eleições, e da Resolução do TSE número 23.609 de 2021. O prazo se encerra às 8 horas para as candidaturas apresentadas pela internet e às 19 horas para a entrega de mídias com a documentação necessária diretamente no Tribunal Superior Eleitoral, no caso dos candidatos a presidente, ou nos tribunais regionais eleitorais, nos demais casos. Cada agremiação poderá apresentar apenas uma candidata ou candidato a presidente e vice, governador e vice, e a senador com os respectivos suplentes. Para as candidaturas a deputados federais, estaduais e distritais, cada sigla poderá indicar candidatos no número de todas as cadeiras a serem ocupadas mais uma. Vale lembrar que a legislação eleitoral prevê que no mínimo 30% dessas candidaturas às eleições proporcionais deverão ser preenchidas por mulheres. Agora a gente fala em segurança, porque uma operação da Polícia Federal foi deflagrada ontem contra fraudes no auxílio emergencial no estado de São Paulo. Foi deflagrada hoje uma operação da Polícia Federal contra um crime criminoso que frauda o auxílio emergencial. Batizada de Operação Vida Fácil 5, a ação cumpre nesta manhã 2 mandados de busca e apreensão na cidade de Penápolis.
Os acusados falsificavam documentos e utilizavam dados de terceiros para fazer contratos com empresas de telefonia, abrir contas em bancos, fazer pagamentos via boletos e realizar transações bancárias ilícitas com o auxílio. As investigações tiveram início em julho de 2021. Os suspeitos podem ter recebido pelo menos 20 contas do auxílio emergencial. Os mandados foram deferidos pela Justiça Federal em Araçatuba. Segundo a polícia, a investigação continua com a análise dos materiais apreendidos. Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de furto qualificado, que gera prisão de 2 a 8 anos e multa. E como você sabe, a cada dia útil, mais um grupo de beneficiários do Auxílio Brasil recebe a parcela do mês. Hoje, a Caixa Econômica Federal paga a parcela de agosto aos beneficiários com número de inscrição social de final 4. Essa é a primeira parcela com valor mínimo de R$ 600. Você pode consultar informações em 2 aplicativos. O Auxílio Brasil, que foi desenvolvido para o programa social, e o Caixa Tem, que já era usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. O Auxílio Gás também é pago hoje às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas do Governo Federal com NIS de final 4. Com valor de R$ 110 nesse mês, o benefício segue o calendário do Auxílio Brasil. E depois de uma semana, a Petrobras anunciou uma nova redução no valor do diesel aqui no país. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira uma nova redução no preço do diesel vendido às distribuidoras. A partir desta sexta-feira, dia 12, o litro do diesel passa a ser vendido a R$ 5,19, uma redução de 22 centavos ou 4,07% em relação aos atuais R$ 5,41. Já os preços dos demais combustíveis seguem inalterados. É a segunda queda seguida anunciada no preço do diesel após uma trajetória de alta que vinha desde julho de 2021. Na semana passada, o valor do litro do combustível foi reduzido em 3,57%. Com isso, apesar das 2 quedas seguidas, o preço do diesel vendido às distribuidoras ainda é 55,39% maior que o praticado no final do ano passado. O diesel está entre os itens que mais pressionam a inflação brasileira. Dados do IPCA, divulgados na quarta-feira, mostram que no acumulado em 12 meses até julho, o preço do combustível para os consumidores saltou 61,98%. E nesta quinta-feira, o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística divulgou um crescimento do setor de serviços em 0,7% em junho. Essa é a segunda alta consecutiva. O setor de serviços manteve a trajetória positiva dos últimos meses e cresceu 0,7% em junho, quarta alta desde janeiro, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com a variação, o setor mais importante da economia, responsável por cerca de 70% do produto interno bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, fecha o primeiro semestre de 2022 com alta de 8,8%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados do IBGE, as vendas no varejo caíram 1,4% no mês de junho. Segundo o Instituto, esse é o segundo mês seguido com queda. O comércio varejista no país registrou queda de 1,4% no volume de vendas na passagem de maio para junho. Os dados constam na pesquisa mensal do comércio. Esta é a segunda redução seguida no setor, que com isso acumula uma retração de 0,8% em 2 meses, na comparação com o bimestre anterior. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o resultado de junho é o pior desde dezembro de 2021, quando as vendas registraram queda de 2,9% na comparação mensal. No primeiro semestre de 2022, o varejo acumulou alta de 1,4% nas vendas, após queda de 3,0% no segundo semestre do ano passado, com aumento em 6 atividades. As maiores variações foram em livros, jornais, revistas e papelaria, tecidos,
vestuário e calçados e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. As quedas nas vendas no período foram registradas nos setores de móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico. E, gente, muitos brasileiros, por conta da crise econômica, acabaram fazendo dívidas. Pensando nisso, uma ação inédita da Serasa está oferecendo negociação de débitos com parcelamento sem juros para mais de 80 milhões de dívidas. Em função do cenário econômico e o aumento do endividamento das famílias brasileiras, a Serasa se juntou a 45 outras empresas de diversos setores para buscar soluções para auxiliar o consumidor a renegociar suas dívidas. Por meio dessa parceria, o Serasa Limpa Nome, durante todo o mês de agosto, disponibilizará mais de 80 milhões de débitos para negociação em até 36 vezes sem juros. É a maior ação desse tipo na história do país. Para participar, basta acessar os nossos canais digitais, o site serasa.com.br ou baixar o nosso aplicativo Serasa. E quem não tem afinidade com computador ou celular também não fica de fora, pode ir a qualquer agência dos Correios de todo o país que terá acesso às mesmas condições de negociação e parcelamento e já pode até sair com o boleto na mão para pagar. Tiago Ramos detalha o motivo de ter surgido essa ação. Essa ação surgiu depois de a Serasa ouvir mais de 2.000 brasileiros em todo o país que revelaram que os dois fatores mais importantes na negociação de uma dívida são o desconto e o parcelamento sem juros. O especialista do Serasa enfatiza que no momento em que o pagamento da primeira parcela da negociação for efetivado, a dívida já sai do nome da pessoa. E é muito importante ressaltar que ao negociar uma dívida e pagar a primeira parcela dela, essa dívida já sai do seu nome. Então não é necessário comprometer o seu orçamento do final do mês para pagar uma dívida à vista, sendo que você pode negociar uma parcela que cabe no seu bolso. Tiago fala de uma novidade muito interessante para os ex-devedores que estão dispostos a ter uma nova educação financeira. Também convidamos a todos a conhecerem o nosso canal Serasa Ensina, que divulga conteúdo de educação financeira, tema muito importante que precisa ser inserido nas famílias brasileiras. Nele você encontra dívidas de como planejar as suas finanças para não gastar mais do que recebe, o que fazer quando precisa priorizar uma ou mais contas no final do mês. São temas muito importantes e sensíveis que nós disponibilizamos esse conteúdo gratuitamente através do nosso canal no YouTube, o Serasa, ou do nosso site, o Serasa Ensina. E um dia depois de atingir o menor nível em 8 semanas, o dólar subiu, muito influenciado pelo mercado internacional. O dólar comercial encerrou essa quinta vendido a R$ 5,15, com uma alta de 1,44%. A cotação chegou a operar próxima da estabilidade durante a manhã, mas passou a disparar após declarações de dirigentes do Banco Central norte-americano de que o órgão vai continuar a ser rígido no combate à inflação nos Estados Unidos. Com o desempenho de ontem, o dólar agora acumula uma queda de 0,31% em agosto. No ano, o recuo chega a 7,5%. E dados do Centro de Integração Empresa-Escola indicam um crescimento no número de contratações de estagiários em todo o país. De acordo com a pesquisa divulgada na última quarta-feira pelo Centro de Integração Empresa-Escola, mostra que no primeiro trimestre deste ano, o Brasil tinha 726,6 mil estagiários. O número representa, segundo o estudo, um crescimento de 18,2% em comparação com o mesmo período de 2021. A pesquisa apontou que o país tinha 707,9 mil estagiários no ano passado. A maior concentração foi registrada na região Sudeste, com 298,5 mil estudantes em programas de estágio, sendo São Paulo o estado com maior número, 138,8 mil. O Centro de Integração Empresa-Escola foi responsável pelos contratos de 237 mil estagiários em 2021, o que representa 33,5% do total.
Em 2021, as atividades jurídicas foram as que mais empregaram estagiários, com 56,7 mil vagas em todo o país. As escolas dos ensinos infantil e fundamental contrataram 55,6 mil estagiários. A administração pública estadual, em atividades que excluem a educação, registrou 46,4 mil contratos e, a nível municipal, 45,5 mil. A educação superior teve 35,6 mil estagiários. É isso, gente. O Expresso de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima sexta, um ótimo final de semana, já que amanhã quem está aqui é a Cibele Gomes. E segunda-feira eu estou te esperando no mesmo horário de sempre. Tchau, tchau.